Fala aí galera, eu sou o Tyson e eu tô aqui na Jogo de Nós. Hoje nós vamos conversar com 3 autores amazonenses, conversar sobre os livros deles, falar sobre o processo criativo e falar sobre a editora Lendária. Os livros deles são esses daqui, o Quase o Fim, A Rainha de Maio e Minhas Conversas com o Diabo. Boa tarde, pessoal do Amazon Nerd. Meu nome é Jean Santos, eu tenho 22 anos e eu sou um dos autores Lendário. E eu tô aqui para falar do meu novo livro, que vai ser lançado dia 4 de novembro pela Secretaria de Cultura do Amazonas, que é A Rainha de Maio. Esse livro ele já teve um lançamento oficial na Bienal Internacional do Livro de São Paulo desse ano e ele teve uma recepção muito calorosa pelo público de lá. E aí a gente está trazendo, é um dos lançamentos que a gente está trazendo para o Amazonas agora. E o livro em si, ele é o que eu gosto de chamar de uma fábula contemporânea, fortemente inspirada por nomes como Neil Gaiman e o próprio Mário de Andrade, que fala sobre uma comunidade isolada que é altamente supersticiosa. Então, o meu personagem principal é um dos membros dessa comunidade que é responsabilizado pela culpa da mãe na hora do nascimento. Então, para se livrar dessa mácula, dessa acusação, ele tenta desafiar as superstições de um lugar que eu chamei de Floresta Baixa. Então, o livro ele é o que a gente chama de um conto de amadurecimento desse rapaz, que mistura alguns elementos de suspense e várias adaptações de elementos do nosso próprio folclore. Então, esse já é o meu terceiro livro lançado. Para mim, ele faz parte de um projeto maior que eu pretendo estar desenvolvendo nos próximos anos. E ele também vai fazer parte do stand da Lendária na Bienal Internacional do Rio, de 2017. Olá, agora eu tenho que fazer direito, assim. Meu nome é Leila Plácido e eu estou aqui para apresentar hoje para o Amazon Nerd o Quase o Fim, que é o meu livro de estreia e é uma distopia. Para quem não sabe o que é distopia, é basicamente um futuro ou uma situação atual que não dá certo. No caso do meu, que se passa aqui no Amazonas, vale dizer, apesar de ser uma guerra mundial que envolve todos os países, a história é contada aqui de Manaus, do ponto de vista de uma amazonense de Manaus, a Zoé, que é uma adolescente de 17 anos e mora na Cidade Nova. E eu começo acabando já com a Cidade Nova. Quem mora na Cidade Nova morre primeiro. Mas as bombas atingem praticamente o mundo inteiro. E o fim do mundo, do quase o fim, não é exatamente um fim, como o livro já diz, o título já diz, é guiado pelos Messias, que são uma sociedade super secreta, ninguém sabia que eles existiam até o momento que eles resolvem acabar com tudo. Eles são pessoas super inteligentes, desde Einstein, por aí vai. Várias pessoas já fizeram parte da sociedade Messias. Não é religiosa, mas eles se autodenominam Messias justamente para fazer um contraponto com a religião e ciência. Mas o livro não foca nessa situação dos Messias, foca apenas nos relatos da Zoé. E aí, apesar de ser uma situação de caos, de desespero, de muito sangue, muita carnificina, você consegue dar umas risadas aqui e ali, porque ela tem um humor bem ácido, uma coisa bem humor negro mesmo. E você fica apreensivo saber se ela vai conseguir ou não, porque ela tá em fuga da Cidade Nova para Presidente Figueiredo, para a Caverna do Maruaga. E eu recomendo a leitura não porque eu escrevi, mas porque é muito boa mesmo. Obrigada. Olá pessoal do Amazon Nerd, meu nome é Mário Bentes, sou jornalista, escritor e editor da Lendária. E eu tô aqui para falar do meu livro, Minhas Conversas com o Diabo, livro 1, que é o primeiro de uma série de 7 livros. E é uma obra que é diretamente baseada no Grimório medieval conhecido como Goetia, ou a Chave Menor do Rei Salomão. E esse Grimório ele reúne informações sobre 72 demônios, e eu achei que seria interessante explorar alguns desses demônios, algumas dessas figuras, como alegorias para explorar a psique humana, falar do estado de espírito das pessoas. Então é uma obra que não fala de demonologia pastelão, não fala sobre possessão, sobre esse tipo de coisa. É uma obra que fala basicamente sobre pessoas que são mais complexas, que é o que interessa para as outras pessoas. E eu convido a todos a prestigiar os livros, prestigiar o meu livro, prestigiar os outros livros da Lendária e principalmente prestigiar a literatura amazonense.
A ideia original do livro ela surgiu de uma leitura que eu estava fazendo, de um dos quadrinhos do Neil Gaiman, Os Caçadores de Sonho. E esse quadrinho ele é a adaptação de uma fábula japonesa sobre uma raposa e um texugo que apostam para expulsar um monge. Que eles querem morar no templo do monge, então os dois apostam. E o conceito, apesar de bem básico, ele se desenvolve de uma maneira muito peculiar. E como as ilustrações elas dão uma força especial para o texto, essas ilustrações meio que me deram insights sobre uma história que eu ainda não sabia o que era e que só um tempo depois eu vim entender o que eu queria fazer com as inspirações que as ilustrações me estimularam. E então me surgiu a ideia de fazer um texto um pouco mais experimental do que eu já estava acostumado a fazer. Desde que eu tive a ideia, eu levei mais ou menos um tempo de 1 ano para desenvolver ela no que hoje eu chamei de A Rainha de Maio. Então, o processo criativo para nascer Quase o Fim envolveu basicamente as coisas que eu gosto, destruição, calamidade. Eu gosto muito de, não que eu goste de acabar o mundo de verdade, entenderam? Acabando já com a Cidade Nova. Mas eu gosto de assistir filmes de guerra, eu gosto de visualizar esses cenários, e assim, eu decidi que estava na hora de criar uma distopia nossa, uma distopia brasileira, e por que não acabar com o mundo sob o ponto de vista de uma amazonense, de uma manauara. O contato com as editoras aconteceu da seguinte forma: eu já tinha alguns projetos e eles ficavam engavetados porque eu não tinha coragem de mostrar pra ninguém. Aí o meu pai leu um pedaço do Quase o Fim, aí ele falou: ó, filho, acho que esse merece que você envie para algum lugar para ver se aceitam. E foi aceito por 2 outras editoras, uma daqui do Brasil mesmo, que é uma editora acho que é de Curitiba, e uma de Portugal. Só que eu tenho uma amiga que inclusive faz parte do Amazonerd, a Mayara Silva. E ela me indicou o Mário, da Lendário. E eu fiquei pensando, né, bom, como é daqui eu vou ter um pouco mais assim de contato com todo o processo. E ele me aceitou e eu aceitei, então acabou ficando com a Lendário. E foi uma experiência muito boa. Bom, a Lendário é uma editora especializada em literatura fantástica, realismo mágico e ficção científica. É uma editora que busca não só lançar novos livros, mas projetar novos autores. Isso é uma ideologia pessoal. E para o ano que vem, primeiro a gente evidentemente buscou autores locais. Nós lançamos a nossa primeira antologia em 2015, quando a Célula Sussurra Contos Amazônicos, com 13 autores, e sendo a maioria de Manaus. Lançamos 3 obras inéditas na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Vamos relançar esses livros na Bienal do Rio também. E para 2017 nós temos 2 grandes títulos, no caso dessa vez de autores do eixo, eu chamo de do eixo do Sudeste, que é até uma inversão um pouco paradigma, né? Era até inimaginável você imaginar que autores daquela região com boas propostas fossem lançar por um selo do Amazonas. Isso é uma forma de mostrar que a gente tem projeção, que a gente quer lançar os nossos livros, trazer livros importantes. E é uma editora que eu espero que cresça bastante, que ainda vai lançar muitos nomes importantes da literatura amazonense. Bem, a dica que eu deixo para os autores iniciantes é que, na verdade, são 2. A primeira é que leiam bastante, porque ultimamente no Facebook e em diversas redes sociais a gente encontra fácil grupos de autores iniciantes que compartilham dicas, e eu já cheguei a ver autores dizendo que não precisa gostar de ler para saber escrever, e que para mim é quase um pecado, porque você precisa de referências, é um trabalho, todo trabalho a gente precisa ter orientação, ter ideia de como fazer para desenvolver um estilo próprio. Então, antes de vocês realmente investirem na carreira de escritores, trabalhem primeiro na prática da leitura, se tornem primeiro leitores ávidos. E não leiam o que vocês já estão acostumados, se vocês gostam, só o que vocês gostam, só pelo que vocês tenham preferência. Leiam qualquer coisa, leiam de tudo, porque é impressionante
a quantidade, o quanto nós somos estimulados por leituras diversas, por técnicas diferentes, por pessoas diferentes. Leiam autores nacionais, leiam autores estrangeiros, aprendam o máximo possível e experimentem no texto, façam coisas realmente inusitadas, de uma forma que o texto de vocês também tenha uma identidade. Então eu acho que essa é a maior dica que eu posso deixar, é leiam, e a segunda é escrevam aquilo que vocês gostariam de ler. É isso aí, galera. Essa foi a nossa conversa com os autores aí amazonenses. Espero que vocês tenham gostado. Apoiem aí a cultura literária amazonense. E é isso. Assinem o canal, curta a página e entre no grupo. E não deixe de comparecer no lançamento lá na Biblioteca Pública do Amazonas, lá na Barroso, dos 3 livros. É isso, valeu!